Muito boa noite, queridos e queridas, companheiros e companheiras de Ideal Espírita, da Casa Virtual Luz Espírita. Uma alegria podermos estar juntos, mais uma oportunidade para trabalharmos o tema, o verdadeiro sentido do Natal. Agradecer o convite aí feito pela Rosana Damasceno para participar dessa tarefa espírita de divulgação do Cavile e torcer para que esses momentos que vamos passar juntos aqui possam nos auxiliar a compreender o verdadeiro sentido do Natal. Quero convidar você a uma breve prece, rogando a espiritualidade amiga que coordena esse trabalho, que nos inspire, que nos amparem e que transforme, Senhor, nossas palavras em palavras de luz, que possam sensibilizar os nossos corações, nos levar a questionamentos profundos, a fim de que possamos, de alguma maneira, aos poucos, ir nos ajustando às verdades imperecíveis do Teu Evangelho de amor. Ampara-nos a cada um dos que estão conosco, os que estão assistindo agora, que vão ver depois, também aqueles desencarnados que, por certo, se encontram ao nosso derredor, que todos nós possamos sair daqui levando o coração repleto de esperança e de otimismo por termos tido um encontro contigo. Fica ao nosso lado, orienta-nos, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, trabalhar o verdadeiro sentido do Natal. E a gente, inicialmente, só para fazer uma introdução, a ideia de que o que significa sentido. Fui até o dicionário e lá a gente vai perceber que sentido tem vários sentidos. Um deles, por exemplo, é direção. Então, direção que nos aponta para onde devemos ir, para onde ir é a direção, que nos indica um posicionamento. Então, talvez fosse interessante a gente confabular para mudar o tema da palestra temporariamente para qual a verdadeira direção do Natal. Para onde o Natal, as comemorações, esse Natal, esse momento tem me conduzido. Qual é a direção? Mas também você pode pensar em sentido do Natal, sentido como sendo razão, lógica, como sendo algo que faça entendimento, faça link com a realidade. E aí eu me lembrei que pode, por exemplo, na frase, estes argumentos não fazem sentido algum, então talvez mudar o tema para a verdadeira razão do Natal. Mas vamos, qual é o sentido do meu Natal? Qual é a direção do meu Natal? Qual a razão do meu Natal? Mas ainda só para a gente fechar essa introdução, pensar no sentido como sendo sentimento, é absolver emocionalmente, é sentir. Então, talvez a ideia de sentimento, quando a gente poderia, na frase acima, na frase projetada, ela ficou muito sentida com a condição em que os encontrou, o sentido de sentimento. Então, o verdadeiro sentimento do Natal. Meus irmãos, qual é a razão do meu Natal? Qual é a direção do meu Natal? Qual é o meu sentido do Natal? Então, quem vai nos ajudar nesse verdadeiro sentimento, nessa busca, é por isso que estamos aqui. Nós viemos aqui para corajosamente nos olhar e perceber que nossos conceitos podem estar equivocados e podemos mudá-los, devemos mudá-los. É a oportunidade que temos de corrigi-los. Talvez seja essa a grande possibilidade e o maior desafio do Espiritismo, que nos convida a ressignificar valores e conceitos. O trabalho a ser apresentado aqui vai ser extraído do livro Espírito e Vida, da Joana de Anjos, por Divaldo Franco. É o capítulo 60, que traz como título Ante o Natal. Pois bem, queridos, nessa introdução, Joana faz um apanhado da história de Jesus, começa no nascimento e vai culminar na sua crucificação, seu martírio, na sua morte. E ela começa a questionar-nos em 3 níveis de aprofundamento. Lembrando os companheiros que será do menos difícil para o mais difícil. Ela diz assim: considerando a alta significação do Natal em tua vida, podes, então observe, serão 4 pontos desse primeiro bloco, de primeiro nível, os menos difíceis.
Você pode, se o Natal de fato tem significado para você, ouvir e atender os apelos dos pequeninos esquecidos no grabato da orfandade ou relegados às palhas da miséria em memória de Jesus quando menino. Então, primeiro ponto, se o Natal de fato tem para mim alto significado, eu preciso me preocupar com aqueles que estão abandonados, com aqueles que estão nos orfanatos, com as crianças necessitadas. Num outro momento, Joana, lembrando-nos aqui o Mirabilho de Tiago, capítulo 1, versículo 27, da carta que escreveu a Jerusalém, a igreja de Jerusalém, onde Tiago vai dizer que a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta. Veja, meus irmãos, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Não é só fazer o trabalho da caridade, mas também, e acima de tudo, nos preservar da tendência materialista, que é o que, na linguagem de Tiago, a corrupção do mundo. Mas voltando para Joana, agora sim, considerando a alta significação do Natal em tua vida, podes também compreender as dificuldades dos que caminham pela via da amargura, experimentando a pobre humilhação e dar-lhes a mão em gesto de solidariedade humana, recordando Jesus nos constantes testemunhos. Então, se o Natal tem significado para mim, eu deveria me preocupar ou pensar porque não estou me preocupando com as crianças abandonadas, com os órfãos. E também, no segundo momento, meus irmãos, desses carentes miseráveis que estão à nossa volta necessitando de um socorro material e ainda mais de um socorro espiritual em forma de consolo e de conforto. Mas Joana ainda vai incluir, dizendo, se há uma consideração alta de significação do Natal em tua vida, podes abrir os braços em socorro aos enfermos, estender-lhes o medicamento salutar e o penso balsamizante, desejando diminuir a intensidade da dor, evocando Jesus entre os doentes que o buscavam infelizes, que os buscavam infelizes. Será, meus irmãos, que nós temos nos preocupado com aqueles que estão no leito de hospital, no leito de dor, na enfermidade da nossa própria casa? Será que eles estão incluídos no nosso Natal? Sim, se o Natal para mim tem significado, deveria pensar nas crianças órfãos, nos pobres, nos miseráveis, e agora inclui os doentes. Mas ainda para concluir esse bloco, o primeiro bloco, considerando a alta significação do Natal em tua vida, podes também, diz Joana, oferecer entendimento aos que malogram moralmente e se escondem nos recantos do desprezo social, procurando-os para os levantar, reverenciando Jesus que jamais se furtou a misericórdia para com os que foram colhidos nas malhas da criminalidade, muitas vezes sob o julgo de observações cruéis. Então, será que eu tenho me preocupado com os presos? Será que eu tenho pelo menos orado por eles? Será que eu tenho contribuído com aqueles organismos espíritas que propõem-se a ajudar, a visitar e a pregar o evangelho para esses companheiros? Será que eu já consigo ter por eles compaixão e misericórdia? Pois bem, se o Natal tem significado para mim, aqui é a fala da Joana, eu preciso repensar a minha posição com relação aos órfãos, quem sabe uma visita, quem sabe um presentinho, uma lembrança, com relação aos enfermos, com relação aos doentes, com relação aos abandonados, aos miseráveis, com relação aos enfermos, agora sim, e com relação aos presos. Primeiro bloco. Segundo bloco, que eu disse que é mais difícil do que o primeiro, Joana vai dizer-nos assim: preparas a mesa, decoras o lar, inundas a família de alegrias e cerca os amigos de mimos e carinho, pensando em Jesus, o excelente amigo de todos. Meus irmãos, será que nós temos feito disso do Natal? Será que no Natal eu reúno a minha família, não importa com que seja essa reunião, aonde quer que ela seja, mas eu tenho pensado em Jesus? Será que o Natal, esse momento, efetivamente, na minha consciência, me mostra que é a comemoração do nascimento de Jesus? Será que meu coração tem sido, pode ser uma manjedoura para acolher o menino Jesus? Pois bem, queridos, na questão 938A, de Livro dos Espíritos, Kardec inclui ali um comentário dado à resposta dos Espíritos, onde ele diz assim: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra
é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Lindo, né? E diz mais Kardec, dá-lhes ela, assim, as premissas da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor, onde tudo é benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. Meus irmãos, interessante, Kardec faz questão de pontuar que aqueles que se preocupam com os outros, que combatem o egoísmo por conta dessa atitude, são mais felizes. Então, no segundo nível, meus irmãos, de desafio, que é mais fácil atender o necessitado, o órfão, o doente e o preso, do que na família, com aquele com quem convivemos e interagimos. E não podemos usar máscaras militar, no sentido de também transformar o sentido do Natal em concórdia, união, reparação de arestas, e que esses momentos possam nos levar a refletir no perdão. Joana de Angelis, participando da codificação de Kardec, ela tem... E na codificação, sim, lá assina um espírito amigo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, tem 7. Essa revelação de que o espírito amigo é Joana, Divaldo Franco, no livro Joana e Jesus, uma história de amor. Leia lá. Mas ela diz assim: a caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra, porém, muito mais pesada e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Meus irmãos, quantas vezes? Então, primeiro nível, necessitados. Segundo nível, a família. Mas Joana ainda traz um terceiro nível, meus irmãos. Que nível seria esse? E para introduzir o terceiro nível, ainda mais difícil que o segundo, ainda mais difícil que o primeiro. Sim, porque amar os que nos amam não é tão fácil assim, não. Não é tão fácil assim. Amar aqueles que estão conosco, que muitas vezes não são afetos, é um desafio. Mas o Natal, o sentido do Natal, o significado do Natal, deveria nos levar a lembrar desses companheiros que estão unidos conosco, os laços consanguíneos ou por aproximação, não por acaso, mas para que pudéssemos nos ajustar e nos ajudar a aprender a amar e desenvolver sentimentos. Mas o terceiro bloco, Joana, talvez mais desafiador, introduz com a fala de Jesus, Mateus 5, 43 e 44, que assim registra: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Meus irmãos, amar os inimigos é o desafio. E o Natal? O que tem a ver o Natal com isso? Vamos lá. João diz assim: todavia, há muitos outros corações junto aos quais deveria celebrar o Natal. Então, os primeiros são os necessitados e carentes, órfãos, viúvas, doentes, presos, miseráveis. O segundo bloco, a família. Mas há outros corações que deveríamos também celebrar juntos o Natal, firmando novos propósitos em homenagem a Jesus. E cita 7 desses companheiros: os que te dilaceraram a honra e se afastaram. Sim, aqueles que muitas vezes por motivos que não são tão válidos, estão afastados da gente. Um dos motivos, cuidado, meu irmão, minha irmã, ouça com o coração, o ouvido da alma, questões políticas, ideologias políticas que têm nos separado. No segundo momento, João vai dizer: amigos que voltaram contra a tua afeição, se fizeram adversários. Terceiro, conhecidos caprichosos que exigiram alto tributo de amizade e avinagraram as suas alegrias. Quarto, irmãos da fé que mudaram o conceito a teu respeito e atiraram espinhos por onde segues. Meu irmão, minha irmã, vale a pena a gente ler esse capítulo inteiro, buscar o livro e fazer a leitura do artigo ante o Natal. O quinto, colaboradores do teu ideal que sem motivo se levantaram contra teu devotamento, criando dissensão e rebeldia ao teu lado. Sexto, inimigos de ontem que se demoram inimigos de hoje. Por mais que a gente tente a aproximação, por mais que tenhamos aberto a guarda, descido a praça, desmuniciados, mas eles não atendem. E por fim, ainda, aqueles difamadores que sempre constituíram dura provação, tecendo comentários, dizendo inverdades e muitas vezes as publicando
em redes sociais. Joana vai dizer que se o Natal tem para mim significado, esses deveriam estar juntos também, pelo menos no coração, pelo menos, meus irmãos, nos ideais do verdadeiro sentido do Natal. E Joana vai dizer assim: todos eles te serão oportunidades para a celebração do Natal, pelo teu sentimento cristão e espírita, sim. E ela vai propor duas atitudes para que efetivamente esses desafetos, adversários, contrários, possam ser incluídos no nosso Natal. Se, ela vai dizer, esqueceres os males que te fizeram e pedires te perdoem as dificuldades que certamente também lhes impusestes. Todas as vezes que há uma discórdia, há um desentendimento, meus irmãos, não nos iludamos. Os sofrimentos são sempre bilaterais. No entanto, Joana nos convida a ir em busca de perdoá-los. Veja, queridos, nós tomamos atitude, nós tomamos a ação, nós tomamos a iniciativa, porque nós sabemos a importância, como diz Jesus, de reconciliar depressa com o seu adversário. Sim, porque quanto mais demoramos, guardando resíduos da mágoa, do ressentimento, do ódio, nos envenenamos a nós mesmos. Mas todos eles te serão oportunidade para a celebração do Natal, pelo teu sentimento cristão espírita, se dirigir-lhes um cartão colorido para esmaecer o negrume da aversão que os manteve em silêncio à distância, nos quais talvez inconscientemente te comprases. Então, mandar um e-mail, uma mensagem para o WhatsApp, de reconciliação, de boas festas, abrindo o coração para quem sabe um diálogo e uma oportunidade. E Joana prossegue no artigo, dizendo assim: provavelmente alguns até gostariam de reatar liames. É verdade, dá-lhes essa oportunidade por amor a Jesus, que a todo instante, embora conhecendo os inimigos, os amou sem cansaço, oferecendo-lhe ensejo de recuperação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai aos vossos inimigos. Allan Kardec apresenta 8 atitudes práticas do que é verdadeiramente amar inimigos, e uma delas é não fecharmos as portas à reconciliação. Joana prossegue dizendo: o Natal é dádiva do céu à terra como ocasião de refazer e recomeçar. Será, meus irmãos, que o Natal tem sido, para mim, essa dádiva de Deus, esse momento onde a psicosfera do globo, em todos os recantos, nos voltamos para lembrar, mesmo que parcamente, de Jesus. É claro que essa lembrança cria uma energia extremamente luminosa. Não é hora de aproveitarmos o momento? Quem sabe, corajosamente, mandar um cartão de Natal, mandar uma mensagem e reaproximarmos-nos daqueles que muitas vezes estão à distância, porque inconscientemente ou conscientemente nós temos preferido manter assim. E Joana vai adiante, dizendo assim: detente a contemplar as criaturas que passam apressadas. Se tivesses olhos de ver, percebê-las as tristes, sucumbidas, como se carregassem pesados fardos, apesar de exibirem tecidos custosos e aparência cuidadosa. Quantas vezes, meus irmãos, as aparências enganam? Muitos que acham que podem apresentar-se de maneira mais ostensiva, mais exuberante, mas que, na verdade, estão levando no coração uma profunda tristeza, uma profunda dor, uma profunda carência de respeito, carinho, de atenção. Joana diz sobre eles: explodem facilmente, transfigurando a face e deixando-se consumir pela cólera que as vence implacavelmente. Quantas vezes não fazemos o mesmo? Quantas vezes não somos vítimas dessa atitude impensada, de um desequilíbrio emocional? Quantas vezes, meus irmãos, somos vítimas de nós mesmos? Mas aqui nos dá e dá aos outros a oportunidade de repensarem. Mas vai adiante, ande, Ângeles. Todas desejam compreensão e amor, entendimento e perdão, sem coragem de ser quem compreenda, ou ame, entenda ou perdoa. Chico Xavier tem uma frase que eu gostaria de propor a você,
decorá-la. Uma frase que talvez nos sirva profundamente para refletir nossa posição com relação a esses do terceiro bloco, esses que são os adversários. Chico dizia: quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque, não responda da mesma forma, apenas sinta compaixão daquele que precisa humilhar, ofender ou magoar para se sentir forte. Compaixão, meus irmãos, desses companheiros. Então vejam que na sequência, o bloco primeiro é mais fácil fazer caridade material, é mais fácil socorrer o órfão, a viúva, o necessitado, socorrer o doente, visitar aquele que está no presídio. É mais fácil no segundo bloco, é menos difícil trazer o clima do Natal para casa, para a família, onde eu posso, quem sabe, corajosamente, fazer uma leitura. Eu proponho para os companheiros o Fonte Viva 180, Natal, leia, convide a família, por mais que alguns achem até estranho, mas faça isso. E os convide à oração do Pai Nosso, lembrando de comemorarmos o Natal de Jesus. Mas vejam só, na sequência, então, agora, amar os inimigos, fazer a realidade do Natal, o sentido do Natal, quando compreendemos que o Natal é oportunidade de perdão. Mas Joana prossegue na literatura, voltando para o capítulo 60, antes do Natal do livro Espírito e Vida, dizendo assim: espalhe uma nova claridade nesse Natal, na senda por onde avanças na busca da vida. Engrandece nas pequenas doações, crescendo nos deveres que pouco se propõe executar. Meus irmãos, quantos de nós iremos verdadeiramente nos movimentar para tomar uma atitude, para fazer, para executar um projeto, para ir em busca do necessitado? Será que eu me toquei? Será que eu me sensibilizei nesse Natal? O que eu tenho feito? Ainda dá tempo. Hoje ainda é quinta-feira, hoje é dia 22, ainda dá tempo. Será que eu não poderia colaborar com a minha casa? Eu colaborei no Natal dos necessitados, das crianças, dos assistidos, dos acolhidos para a minha casa. Se não fiz, por que não fiz? Questione-se. E no ano que vem, faça. Mas nós podemos fazer agora, porque o Natal é todo dia. A gente vai ver isso na conclusão da fala da Joana. Então ela está dizendo: espalhe uma nova claridade. Sim, leve a mensagem de luz, de esperança. Prossegue Joana: desde que já podes dar os valores amoedados e as contribuições do entendimento moral, distribui também as joias sublimes do perdão aos que te fizeram ou fazem sofrer. Meus irmãos, o desafio de distribuir a dádiva do perdão àqueles que agora, de alguma maneira, estão nos fazendo sofrer. Sentirás, então, que Jesus, escolhendo um mínimo refúgio para viver entre os homens, semeando alegrias incomparáveis, nasce agora no teu coração como a informar-te. Todo dia é Natal para quem o ama e deseja transformar-se em carta viva para anunciá-lo às criaturas desatentas e sofredoras do mundo. A carta viva que Paulo de Tarso nos intitulava ser as cartas do Cristo. Será, meus irmãos, que as pessoas têm lido na gente? Eu tenho certeza que não leem em você, nem em mim, perfeição. Mas tem lido coerência, por exemplo? Tem lido dedicação? Tem me visto me empenhar um pouco? Tem me visto movimentar para dividir e repartir aquilo que eu tenho? Sim, somos cartas do Evangelho. E por isso que, para começar a fazer o fechamento, dentro da nossa meia hora proposta, Mateus 25, 31 a 40, nos apresenta o sermão profético, no sermão profético, a parábola do grande julgamento. Teria Jesus colocado um grupo à sua direita e um grupo à esquerda, e hoje, com a atualização da teologia espírita, nós sabemos que não seriam condenados para o inferno e para o céu, como no passado pensamos, mas um grupo à sua direita e um grupo à sua esquerda, para definir os que ficariam no mundo regenerado e os que não poderiam ficar ainda, mas que mais tarde seriam resgatados. Ao grupo da direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, a própria terra. E diz: por quê? Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava preso e doente, me visitastes, estava nu, me vestistes, era forasteiro e me acolhestes. Então os justos perguntaram: mas Senhor,
Quando foi, Senhor, que nós lhe ajudamos assim? Não lembramos quando te trouxemos um agasalho, nem um cobertor no inverno. Não estamos lembrando de ter trazido um sacolão, uma cesta básica, um marmitex. Quando foi, Senhor? E o Rabi da Galileia, no versículo 40, diria: o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus irmãos, mesmo aos mais pequeninos, é a mim que o fizestes. Quando fazemos o bem, quando ajudamos o necessitado, pensamos nas viúvas, pensamos nos órfãos, nos preocupamos com doentes e presos, quando preocupamos com os familiares e quando, em especial, lembramos do Natal, daqueles que ainda se colocam como nossos inimigos, sim, ainda se colocam. Divaldo Franco disse que nós não podemos mais ter inimigos, não podemos mais ser inimigos, eles podem até nos ter por inimigos, nós não podemos tê-los. Quando assim agimos, verdadeiramente estamos entendendo o sentido do Natal. Mas para terminar o capítulo 60, antes do Natal, me lembrei da fala de Madre de Calcutá, que diz que as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Meus irmãos, é preciso trabalhar. E Joana conclui dizendo assim: somente assim ouvirás no imo da alma e entenderás a saudação inesquecível dos anjos na noite excelsa. Só assim, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, vivendo um presente, um perene Natal de bênção por amor a Jesus. Prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade diz-nos assim: eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, também o do Natal, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos, aqueles justos da parábola, aqueles que procuram fazer o bem. Então, a pergunta final, meus irmãos: qual o sentido verdadeiro do Natal para mim? Qual o sentimento? Deverá ser o sentimento do amor. Há uma fala de Jesus em João 13, 35, que diz que os seus discípulos iriam ser reconhecidos verdadeiramente discípulos por amarem. A proposta, então, do amor incondicional, o amor sem medidas, o amor que Paulo de Tarso, quando escreveu a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15, se colocando esse amor como nosso amor, como proposta de amor de Jesus, ele vai dizer assim: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. O amor incondicional. Meus irmãos, então, que Jesus nasça, que ele renasça hoje em nossos corações, que ele possa fazer morada dentro de nós. Eu queria terminar com uma espitirinha. Você conhece o espitirinha? Espitirinhas? Essa é muito interessante. Visite lá na internet. Dois desencarnados conversando um com o outro, dizem: vamos para uma festa de Natal muito bonita? O outro, meio que invigilante, pergunta: vai ter ceia farta e muitos presentes, Papai Noel? Resposta: não. Vai ter muito amor no coração. Mas vamos que o Natal possa ser para cada um de nós esse momento em que a gente possa refletir: será que Jesus faz sentido para mim? Será que verdadeiramente ele tem sido meu modelo, meu guia? Que seja o Natal para você de muita paz e muita luz, que a virada do ano seja de paz e de luz, e que o próximo ano seja especialmente de trabalho. A gente tem 1 minuto e meio, queria convidar você para uma prece de encerramento, de gratidão a Deus, dizendo: Mestre Rabi da Galileia, recebe a gratidão por esse momento que passamos juntos aqui para refletir sobre o significado do Natal. Que nós possamos ser sensibilizados pelo nosso anjo guardião, pelos amigos espirituais que coordenam o trabalho da Cavile, e que nós possamos, Senhor, repensar nossa posição e os nossos valores e ressignificar para que o Natal seja verdadeiramente esse momento onde nos lembremos de comemorar a tua vinda ao planeta, a tua vinda redentora, para nos apresentar esse evangelho de luz e nos dar provas infalíveis da imortalidade da alma. Gratidão, Senhor, pelo teu cuidado, por todo esse ano que passamos juntos. Gratidão por aqueles com quem convivemos. Gratidão pelo trabalho na tua seara. Gratidão, Senhor, porque nós podemos nessa noite sentir
o teu amor e a tua presença entre nós. Fica ao nosso lado, Senhor. Despede na tua paz e assim, com essa prece, concluímos essa palestra virtual promovida pelo Cavile. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de nossa transmissão. Fica aqui a nossa gratidão e um desejo de poder colaborar mais vezes no próximo ano que ora se inicia. Luz e paz a todos.